Olá pessoal, nesse vídeo veremos sobre o marketing analítico. Afinal de contas, quem não gostaria de ver todos os detalhes, tudo aquilo que as campanhas de marketing estão de fato entregando em tempo real, a capacidade também de entender exatamente como que cada criativo, como que cada peça, cada anúncio tem performado ou desempenhado e vendo os resultados lá no CRM, sabendo que de fato foi vendido daquele anúncio que criamos, daquela palavra que compramos, daquele grupo de anúncio, das campanhas de um modo geral. Então trataremos aqui sobre a visão de relatórios, mas principalmente vendo a importância do rastreamento das UTMs, a importância da criação de nomenclaturas adequadas para que a gente tenha um acompanhamento no nível do CRM, de acordo com as etapas do seu funil de venda, trazendo toda essa parte de traqueamento para dentro do CRM, seja o CRM como o Bitrix 24, HubSpot, entre outros, já que o fundamento é o mesmo. E com estes dados, então, nós temos uma visão clara, precisa, e aqui na ByteBuild temos condições de auxiliá-lo em todo este processo de ponta a ponta. Vamos começar então vendo aqui algumas partes técnicas e dos relatórios, dashboards, que nós dispomos para os nossos clientes, para vocês também compreenderem como funciona essa dinâmica. Então, vou mostrar para vocês alguns relatórios, alguns exemplos, de uma maneira bem ampla, geral, mostrando a relação que se pode ter com as campanhas, a importância da nomenclatura dessas campanhas, da gestão de UTMs, o uso dessas UTMs, o rastreamento dessas UTMs, a relação dentro do CRM, vendo então o que foi de fato vendido, de onde isso veio, que é o rastreamento, né? Ou traqueamento de UTMs e campanhas, enfim. E com isso nós poderemos ter então relatórios como esses, que nos mostram desde uma visão por plataforma, por objetivos que a gente chama, seja alcance, engajamento, e na conversão, que espera-se que tenham-se as vendas, nós podemos também acompanhar com isso as oportunidades, saber o ROAS, que é o retorno sobre o investimento realizado em anúncios específicos, diferentemente do ROI, que é um retorno sobre o investimento, uma visão geral de todos os custos que isso pode também ter. Então aqui eu teria todas as vendas que foram geradas por campanhas, por tráfego orgânico ou só por campanhas que são um tráfego pago que chega já identificado dentro das plataformas de CRM, como por exemplo como Bitrix 24, HubSpot e tantas outras. Aqui então o quanto que foi investido e com isso a relação de ROAS. Com isso, nós conseguimos ver que é uma parte incremental, uma série histórica do quanto estamos investindo e quanto temos obtido também em vendas, fazer comparativos com outros anos, bem como também entender melhor a visão dessas UTMs, de quais são as mídias e a maneira como isso tem performado, seja por cidades, quando temos identificações destes marcadores, a relação das oportunidades e conversões também por cidades, e quando temos, por exemplo, ramos de atuação, cotações segmentadas dentro do seu CRM. Uma outra coisa interessante é ver justamente a parte de gestão por anúncios ou criativos, vendo quais foram os criativos que estão performando melhor. E aí aqui eu tenho diferentes objetivos, né? Então, caso queira ver de conversão especificamente, eu também posso ver até mesmo um ID de um criativo. Cada criativo que se faz tem um número, e aí o formato onde foi publicado, o CPM, custo e o quanto de oportunidade que aquilo gerou. Com isso também eu consigo fazer um ROAS por anúncio. Aqui, portanto, a gente vê a relação de anúncios e criativos, podendo notar quanto que o anúncio gerou e também o ROAS, caso tenham cotações e vendas realizadas por meio destes criativos. Saber então quais são os criativos que têm gerado as maiores cotações e vendas e como eles estão de fato performando. Além desses relatórios, nós também podemos ter várias outras visões aqui na ByteBuild, que nós oferecemos para o cliente, com os canais diversos aqui, uma visão integrada em apenas um único lugar com uma visão 360, podendo-se fazer os filtros necessários, separar aqui de acordo com o período e aí obter justamente os indicadores das campanhas, bem como também, por exemplo, em campanhas de palavras-chave, entender quais palavras estão performando,
como que estão tendo a relação dos cliques ao longo do período. E é claro que além do tráfego pago, tudo isso também vai impactando no crescimento das redes sociais de uma maneira orgânica, para entendermos como que as coisas estão evoluindo, e a gente tem várias visões, mas tudo isso só é possível se tivermos os dados amarrados e integrados. Para que essa visão seja clara, temos o rastreamento do tráfego, e aí nós temos, portanto, as UTMs. As UTMs são marcadores que a gente coloca em parâmetros de URL, que dá para a gente conferir, por exemplo, a fonte, qual era a campanha, o tipo de mídia, o termo, um conteúdo, entre outros parâmetros que também podemos acrescentar, além desses 5 tradicionais. E aí, quando temos, portanto, nas nossas campanhas, o link com este marcador de UTM, nós podemos receber no nosso CRM os dados já preenchidos desta maneira. Então veja que aqui eu tenho alguns exemplos que chegaram na plataforma CRM Como. Importante ressaltar que isso serve também para outros CRMs, como fazemos aqui na ByteBill. Além da Como, também trabalhamos com Bitrix24, HubSpot e entre outros. Portanto, aqui nós percebemos alguns parâmetros que nós coletamos no momento da interação. Aqui veja que está por chatbot, às vezes veio pelo formulário de uma página, e entre outros canais de entrada. Lembrando que eu poderia mostrar logo mais como também fazemos para o WhatsApp, que tem uma outra característica quando se faz uma campanha direta, já que a gente pode manipular a mensagem e por meio de uma palavra-chave específica a gente ter uma identificação da origem que aquela campanha veio. O WhatsApp ainda tem um momento, por não ser uma URL, um tráfego de navegação web, nós não temos os marcadores de UTM ali, mas quando caímos numa página e nessa página a gente tem um formulário, por exemplo, que a pessoa preenche antes de entrar em contato com o WhatsApp, como é este caso aqui de formulário de página, mesmo que depois ele redirecione ao WhatsApp, aí nós temos esses marcadores, vendo então o Source, Campaign, Content, Medium, entre outros que nós coletamos aqui como parâmetros de navegação. Nestes casos, portanto, ao entrar numa página vinda com um link que contém parâmetros de UTM, toda interação que fizermos em relação a envio de dados pelos canais, como por exemplo um chatbot, que posteriormente os dados serão enviados ao CRM, no caso aqui a Como, eles irão com esses parâmetros reconhecendo os dados capturados aqui pelo lead. Assim, também com um WhatsApp que está por formulário, seja ele o tamanho que for, formulário pequeno, né, grande, mas que tenha a condição de ver o parâmetro aqui da URL. Diferentemente quando a gente clica no botão com mensagem direta do WhatsApp, que veremos logo mais. Então aqui, ao ser preenchido todos os dados, essas informações do lead serão recebidas aí dentro do respectivo CRM, como por exemplo aqui no nosso caso na Como. Portanto, ao entrar em um lead, nós teremos aqui as informações que foram coletadas no nosso formulário, no nosso chatbot, e teríamos dados como esses que vieram já preenchidos pela UTM Service, Campaign, Medium e, como eu disse, em outros marcadores. Importante ressaltar aqui que, como essa campanha veio do Google Ads, nós temos aqui o Gclead. Esse Gclead é um código que o Google sabe quem foi o usuário e nos permite então fazer uma conversão offline, depois informando o Google que este usuário se transformou em um lead, e quando este lead chega em uma etapa que nós tomamos como ganho, eu posso informá-lo que houve uma conversão, vamos chamar aqui real, entre a conversão primária ou aquilo que é conversão secundária para o Google Ads. Enquanto que para o Facebook eu posso ter o ID do Facebook, que é o FBClead, e esse, no caso, seria preenchido se fosse uma campanha proporcionada no Meta Ads ou no Facebook Business. E assim eu teria também a mesma condição de fazer a conversão offline, de retornando lá para ele, que eu posso mostrar depois como isso pode ser feito.
Então, vindo aqui para o Meta Ads ou Facebook Business e no gerenciador de anúncios, nós podemos então criar um anúncio. Não vou entrar em detalhes aqui como criar um anúncio, porque não é o objetivo do vídeo, mas quando estou lá no tipo de mensagem, mandando por mensagem como WhatsApp, eu tenho uma frase de entrada, que é essa que será exibida aqui, e uma mensagem que poderá ser uma mensagem padrão. Essa mensagem padrão, por exemplo, eu posso editá-la e colocar uma palavra-chave, um código, como você quiser identificar este anúncio. Então, tem interesse, vou colocar aqui em Lead Scoring, eu queria mais informações. Poderia ser, por exemplo, no final você colocar um código tal, poderia ser aqui da maneira que você quiser, usar a copy que você achar melhor para o seu usuário também, sugerindo que não delete a mensagem, lembrando que o usuário pode deletar, né, porque fica pré-preenchido ali, então deixando também uma mensagem amigável, isso pode encorajá-lo a mandar a si mesmo. E quando essa mensagem é então enviada, nós podemos então ter um bot como este de exemplo aqui, onde coloca-se uma condição dentro do CRM como, onde você diz, se o cliente enviar, né, se na mensagem que o cliente enviar tiver ou contém lead scoring, atribua aqui as suas UTMs conforme o seu interesse. Com isso, nós teríamos algo assim, preenchido dessa forma. Aqui é apenas um exemplo, né? Então já teria vindo com FB Lead aqui. E aí, como no meu fluxo, a próxima mensagem era siga o fluxo, né? Você continua fazendo aqui o que você achar que precisa ser feito. Ele mandou a mensagem, lead scoring, e também recebeu a mensagem subsequente dessa maneira. Então vamos ver a situação, por exemplo, de um live chat gerado pela própria Como, onde nós podemos colocar o botão incorporado no site, como este daqui, e aí a gente faz justamente o aproveitamento deste código, incrementando outros parâmetros que nós veremos já logo mais aqui no GTM, e internamente nós temos então situações no nosso bot que irá receber com esses parâmetros aqui e tomar a sua sequência, identificando, portanto, o lead com todas as informações da sua navegação, a página que ele estava, quais eram as UTMs, entre outros atributos que podemos capturar. E aqui adiante, no caso, a gente prossegue o fluxo, neste caso com o uso de GPT aqui, fazendo a interação e a conversa pelo próprio bot. Agora, analisando de dentro para fora, fora sendo o tráfego que chega, né? Além desses dados chegarem no CRM com as UTMs, é necessário, portanto, que nós a consideremos nos nossos formulários, no live chat, colocando então a possibilidade de capturar estas UTMs, esses parâmetros, bem como também lembrando de a gente fazer aqui a manutenção dessas UTMs caso a pessoa chegue numa página e navegue por outras. É muito comum às vezes cair numa landing page, a pessoa navegar para outra página e assim então ela perder. É importante com isso a gente ter a manutenção dessas UTMs. Como muitos já devem imaginar, pode ser realizado por meio do Google Tag Manager ou GTM, né, como é chamado, bem como também colocar esses códigos ou esses scripts diretamente na página, por exemplo, um WordPress, se você utiliza, ou a sua landing page com o fornecedor que for, ou o próprio código. Assim a gente consegue então deixar ali incorporado o formulário, o respectivo chatbot que tiver, para que seja feita então essa captura dos parâmetros. Aí você utiliza aonde precisar. Não vou aqui ficar expondo os códigos agora pelo nosso tempo, mas conte conosco caso você precise de alguma ajuda. Então, uma vez bem configurado, esses parâmetros serão ali armazenados dentro do CRM, vindo para uma tabela como esta, como a gente já havia demonstrado. E para que então esses campos sejam preenchidos, tem uma importância tanto técnica como também de uma boa definição da maneira como nós vamos colocar esses nomes, um pensamento estratégico quanto à gestão das UTMs. A gente vê muitas pessoas, às vezes até mesmo agências, que deixam a própria plataforma atribuir as UTMs e depois tem uma dificuldade muito grande de fazer a sua gestão,
O importante é que você tenha controle sobre os seus UTMs e você possa então concatená-las, juntá-las de uma maneira consolidada naqueles relatórios que nós apresentamos aqui no início, para que dialogue realmente com o olhar que você teve da campanha com os resultados. Um dos locais mais utilizados, conhecidos por muitos, é justamente uma ferramenta oferecida pelo Google, que permite que seja preenchido aqui a URL, os principais parâmetros, e no final então ele exibe já o link correto que deveria ser copiado e utilizado lá nos seus anúncios ou nas plataformas de anúncios como Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, entre outros. Aqui na ByteBill nós oferecemos para os nossos clientes ou em nossos projetos ou para o uso interno também uma ferramenta que já pensamos em conjunto quais seriam as campanhas, os mediums, né, as mídias e assim por diante, as fontes, e podemos tanto preenchê-los aqui, selecionando-os, nos entregando já o resultado dessa URL, assim como já integrado com o Bitly, quando se utiliza nas redes sociais, às vezes no própria descrição, né, onde está mascarado aqui por baixo, ou está escondido, melhor dizendo, as UTMs, os parâmetros, para não ficar aquele link tão comprido. E aí a gente pode, por exemplo, ter aqui esses seletores em casos onde a equipe tenha muitas pessoas e muitas pessoas precisam gerar as UTMs para que cada um não saia fora do padrão. Primeiro trazido esse direcional, esse racional da campanha, e depois orientado as pessoas para que todos utilizem dentro de um ambiente seguro, para que não sejam criados, né, outras variações, já que aqui não é possível a não ser que o gerente o faça. E dessa maneira nós temos também a relação, o controle de todas as UTMs geradas e também integradas, por exemplo, como eu disse, com o Bitly. Além disso, um outro ponto muito importante é a gestão das nomenclaturas. As nomenclaturas, elas têm um papel de conectar com uma parte quantitativa aquilo que nós chamamos de qualitativo. Quando temos os objetivos, sejam por alcance, engajamento, conversão, tráfego, enfim, o nome que estiver utilizando, além de alguns outros IDs, que podem ser o ID do anúncio, o ID do grupo, tudo isso, quando é pensado adequadamente, nós conseguimos já apenas preencher os campos aqui dessa forma como deve ser preenchido lá no Google Ads ou no Facebook, no Meta Ads no caso, já tem exatamente o padrão, seja para o Google, seja para o Facebook, LinkedIn ou nas plataformas que forem necessárias aqui. Dessa forma, nós temos títulos já organizados que nos permitem vincular aos criativos, permitem fazer esse rastreio por completo do que está acontecendo. Ou seja, são esses direcionais de nomenclatura, de gestão de UTM integrados, que também, além do tráfego, de todo o entendimento numérico, nós podemos converter enquanto análise numérica de criativos, vendo os tipos de objetivos que foram lançados, como a performance dos anúncios com esses criativos integrados, tanto com o nome deles aos dados do CRM de vendas e tendo todas as métricas, os KPIs que foram importantes aqui, como por exemplo, no objetivo, separar aquilo que é de conversão, de tráfego e de conversão no caso, saber quais são os anúncios, quais são as peças, né, os criativos que nós chamamos aqui e quanto que isso foi gerado de oportunidade e até mesmo as vendas, nos dando aquela precisão desse rastreamento completo das campanhas. Esses olhares das UTMs então nos permitem ter todo o entendimento aí, seja por série histórica, o que de fato está acontecendo com cada um deles, as mídias, bem como a gente gosta de cruzar com os eventos. Uma vez configurado no Google Tag Manager, por exemplo, junto com o Analytics, fazendo as integrações de tudo aquilo que acontece ali na página, e a gente pode cruzar também com as UTMs, com a parte de mídia, entendendo como que cada um tem performado, por exemplo, com aquilo que nós atribuímos como conversões,
Eventos são tudo aquilo que acontece com uma interação do usuário ou algo que ele faz na tela. E aí uma conversão nós atribuímos e julgamos também ser aquilo que é relevante para as campanhas, como por exemplo no Google Ads. Então são conversões ali no nível mais de marketing e não tanto uma conversão de venda, que isso acontece dentro do CRM. Temos essa visão, bem como toda a visão temporal da maneira dos acessos, esmiuçando, entendendo melhor como as coisas têm se performado quando a gente sempre cruza essas mídias, né, o formato que a gente tem trabalhado para entender tanto com campanhas, como, por exemplo, com especificidades ali estratégicas de quais os formatos, que são as mídias que eu tenho trabalhado, o grupo de anúncio, a palavra-chave, tudo isso de uma maneira realmente integrada e consolidada nesses painéis. Como você pode ver, são várias telas, vários relatórios que ficam consolidados, portanto, nos dando realmente uma visão 360 e nos mostrando a importância das escolhas corretas da nomenclatura, das UTMs, uma condição técnica de absorver essas informações em todos os pontos de captura, sejam formulários, seja ali por meio do WhatsApp, como nós vimos, colocando códigos ou palavras-chave que nos dê uma pista, ou seja, interligada com as campanhas, grupos de anúncios que estamos praticando, e assim podemos fazer essas amarrações dentro, por exemplo, das automações, sejam na Como, fazendo com que a gente faça as atribuições de parâmetros de UTM, e essas informações dentro do CRM, então, são caminhadas para as etapas no funil de vendas, e quando nós temos uma etapa que significa uma conversão, aí nós deveríamos então informar ao Facebook, por exemplo, ou ao Google que houve uma conversão para que faça uma retroalimentação, melhorando e também assinalando os relatórios que lá existem. E este passo é muito importante para que fique realmente bem amarrado a sua campanha, retornando às plataformas onde você está fazendo o anúncio, como o Meta Ads ou Google Ads, enfim, esta conversão para que ela aprenda e melhore ainda mais. Então, um exemplo bem rapidamente aqui no Meta, a gente vem na parte de gestão, gerenciador de eventos, para ver o nosso Pixel. Então, aqui já na minha fonte de dados, no Pixel, nós temos alguns eventos cadastrados e veja que aqui embaixo nós temos a API de conversões. Essa API de conversões, a Meta permite que se faça tanto manualmente no servidor, como também usando parceiros, integradores, como Zapier, Make, principalmente. Então, a gente tem interações no navegador e também de API de conversões. O navegador é aquilo que acontece no site, conforme os eventos, conforme clique, às vezes um tipo de ação que a gente configura, e a API de conversão é o que acontece lá no nível do CRM, informando então para a Meta que aquele anúncio que ela exibiu, que houve aquele clique daquela pessoa, ele chegou, por exemplo, numa fase aqui de contrato. E essa fase de contrato é uma fase que, por exemplo, neste caso, nós definimos que todos os leads que chegassem ou chegarem na fase de contrato, nós queremos avisar o Google que houve de fato uma venda, para que ele considere ali. Pode ser um ganho, uma venda ganha, o nome que você utilizar ali na sua etapa como ganho no seu funil de vendas. Para fazer esse tipo de configuração, vem-se então nas configurações, tem aqui como conectar seu CRM para cadastros de conversão, além de outras formas também que podem ser realizadas, como neste caso das APIs de conversões e também com parceiros conectados. Aqui eu escolhi a Zapier, mas pode ser também Make, entre outros, que nós temos para exemplificar. Então, quando a gente vai aqui ir para o parceiro, nós teríamos algo mais ou menos assim, com um trigger que a gente pode selecionar como uma atualização. Importante aqui no Zapier criar um filtro para que seja apenas naquela etapa específica, para que não fique atualizando todos, né? E você gastar suas tasks aqui. E aí configura-se as etapas aqui nos campos que serão exibidos à sua direita. Então, o ponto de atenção aqui é ter acesso ao nosso Business Account, acessá-lo, selecionar a conta, posteriormente também ao Pixel, o gestor de eventos, a parte
tempo, do momento, da data que isso acontece para ser registrado. Também o estágio que você gostaria que fosse determinado como uma conversão offline, seja, por exemplo, o contrato, venda ganha, como tiver lá no seu funil. E o CRM que você utiliza, como, por exemplo, a Como, Bitrix24, HubSpot, como queira, e o Facebook Lead ID, que é o FB Lead, que é aquele campo que nós criamos, que nós capturamos a informação lá no início da campanha, que também serve para o Google, no caso o Gclead, e assim você consegue fazer a amarração informando a plataforma quem foi o usuário que clicou no anúncio, né? Embora esses dados não sejam revelados para nós, o Facebook ele tem essa informação, assim como o Google também, e assim ele vai aprimorando os resultados das nossas campanhas. Portanto, ficamos à disposição para auxiliá-los no que precisarem de ponta a ponta em todos esses processos ou em partes específicas que foi aqui apresentado, para que você tenha visibilidade, clareza nas tomadas de decisões e saiba exatamente o que está acontecendo aí nos seus anúncios, em todo o seu processo estratégico, comunicando, dialogando bem também com os resultados, de maneira confiável e assertiva.